A movimentação nos bastidores do Flamengo não parou nem durante a madrugada e trouxe decisões importantes que mexem diretamente com o planejamento do clube para a sequência da temporada. A diretoria optou por encerrar o vínculo com um atacante que não fazia mais parte dos planos esportivos. Uma escolha que já vinha sendo amadurecida internamente e que agora se concretiza como parte do processo de reformulação do elenco. A ideia do clube é enxugar o grupo, abrir espaço na folha salarial e permitir que atletas fora do projeto sigam novos caminhos, enquanto o Flamengo mantém o foco total em competições de alto nível e na manutenção de uma base considerada competitiva para os desafios que estão por vir. Ao mesmo tempo em que define saídas, o Flamengo acompanha de perto o mercado internacional e observa o assédio crescente sobre alguns jogadores do elenco. Um dos nomes que despertou interesse recente foi o de Luiz Araújo, atacante que entrou no radar de um clube tradicional do futebol mexicano. Esse movimento reforça como o desempenho do jogador segue valorizado fora do país e como o Flamengo precisará agir com cautela para não perder peças importantes sem reposição à altura. O futebol mexicano tem mostrado força financeira, investindo em atletas experientes e jovens com potencial, o que naturalmente chama a atenção quando um jogador do Flamengo passa a ser monitorado por equipes daquele mercado. Enquanto isso, o clube também já começa a se organizar em relação ao calendário nacional. A Confederação Brasileira de Futebol definiu as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro e o Flamengo já conhece o caminho inicial que terá pela frente. A estreia fora de casa contra o São Paulo promete ser um teste relevante logo de cara, em um estádio tradicional e contra um adversário que costuma crescer nesse tipo de confronto. Na sequência, o retorno ao Maracanã traz a expectativa de reencontro com a torcida em jogos que exigirão intensidade máxima desde o início da competição. O começo do Brasileiro será determinante para dar ritmo ao elenco e construir uma pontuação sólida antes da pausa prevista no meio do ano. Essa pausa, aliás, será um fator importante no planejamento dos clubes, já que o campeonato ficará interrompido por um período significativo. Para o Flamengo, isso representa tanto um desafio quanto uma oportunidade, pois será preciso chegar bem posicionado antes da paralisação e, ao mesmo tempo, usar o intervalo para ajustes físicos, táticos e até eventuais mudanças no elenco. Cada detalhe passa a ser analisado com cuidado, porque a margem de erro em um campeonato longo como o brasileiro é mínima quando se pensa em brigar pelo título. Outro assunto que gerou muitas dúvidas entre os torcedores envolve a situação do goleiro Matheus Cunha. Após se ausentar para acompanhar um momento pessoal importante, surgiu a expectativa sobre um possível retorno para compromissos internacionais. No entanto, a definição já está tomada e o ciclo do atleta com a camisa rubro-negra chegou ao fim. Com um pré-acordo firmado anteriormente, ele seguirá outro rumo na carreira, enquanto o Flamengo reorganiza o setor e define suas opções para a temporada. A comissão técnica já trabalha com os nomes disponíveis, confiando na preparação dos atletas que permanecem no elenco para assumir a responsabilidade quando necessário. As mudanças recentes no regulamento do Campeonato Brasileiro também entram no radar do Flamengo e dos demais clubes. A nova regra que amplia o número de partidas que um jogador pode disputar antes de se transferir altera diretamente a dinâmica do mercado interno, oferecendo mais flexibilidade às equipes. Além disso, a definição das vagas para a Libertadores passa a exigir ainda mais atenção, já que cada posição na tabela pode representar um caminho diferente no torneio continental.
Para um clube que tem como objetivo estar sempre na principal competição da América do Sul, entender esse cenário e planejar cada rodada se torna fundamental. No meio de tantas informações, a Supercopa do Brasil também começa a ganhar forma nos bastidores, com diferentes cidades disputando o direito de sediar a final. O Flamengo, já garantido na decisão, aguarda a definição do adversário e do local, sabendo que se trata de um título simbólico, mas importante para iniciar o ano com moral e confiança. A escolha do estádio pode influenciar diretamente o ambiente da partida, algo que o clube acompanha de perto enquanto mantém o foco total na preparação do elenco. Voltando ao mercado, o interesse estrangeiro em Luiz Araújo reforça um ponto sensível destacado internamente pelo Flamengo. O grande desafio da janela é manter os jogadores considerados essenciais. O clube sabe que propostas surgirão e que a valorização de atletas faz parte do processo. Mas a prioridade é não desmontar uma estrutura que vem sendo construída com cuidado. Negociações acontecem, conversas avançam, mas cada decisão é tomada levando em conta o equilíbrio esportivo e financeiro. Sempre com o objetivo de manter o Flamengo competitivo em todas as frentes. Por fim, a política de rescisões amigáveis segue como uma estratégia clara da diretoria. Jogadores que retornam de empréstimo e não se encaixam no planejamento são chamados para conversas diretas, buscando soluções que sejam boas para ambas as partes. O caso mais recente envolve atletas que já não vinham sendo aproveitados e que agora ficam livres para definir o futuro. Enquanto o Flamengo segue seu caminho com foco total em desempenho, resultados e na construção de um elenco cada vez mais alinhado com suas ambições esportivas. Nos bastidores da Gávea, a avaliação é de que essas decisões recentes fazem parte de um movimento mais amplo de organização interna. Algo que o Flamengo entende como essencial para sustentar um alto nível de competitividade ao longo de uma temporada tão desgastante. A saída de jogadores que não estão no centro do projeto esportivo não acontece de forma aleatória, mas sim após análises técnicas, comportamentais e financeiras. O clube busca evitar acúmulos desnecessários no elenco e, ao mesmo tempo, abrir espaço para que jovens formados na base possam ganhar minutos, amadurecer e mostrar serviço quando surgirem oportunidades. Esse processo de ajustes também está diretamente ligado à forma como o Flamengo enxerga o mercado. O interesse vindo do exterior por atletas do elenco não é tratado apenas como uma ameaça, mas também como um reflexo da força do clube e da vitrine que ele oferece. No caso específico de Luiz Araújo, o entendimento interno é de que qualquer avanço em negociação precisa respeitar parâmetros bem definidos, tanto no aspecto financeiro quanto no esportivo. O Flamengo não tem pressa para negociar e sabe que perder um jogador sem planejamento pode gerar impactos dentro de campo, especialmente em um calendário apertado e cheio de decisões importantes. Enquanto o mercado se movimenta, o ambiente entre jogadores e comissão técnica segue focado no próximo grande desafio. A preparação para o confronto internacional é tratada com muita seriedade. Mesmo em meio a situações atípicas, como condições climáticas inesperadas. O elenco mantém a rotina de treinos, ajustes táticos e conversas internas, com o objetivo de chegar o mais preparado possível para um duelo que exige concentração máxima e equilíbrio emocional. Para o Flamengo, jogos desse porte não são apenas mais uma partida, mas oportunidades de reafirmar sua força no cenário mundial.
A comissão técnica também observa com atenção o comportamento dos atletas mais jovens que passam a ganhar espaço nesse momento de transição. A ideia é que esses jogadores entendam rapidamente a responsabilidade de vestir a camisa do Flamengo, absorvendo a pressão natural e transformando isso em motivação. O clube acredita que a mistura entre experiência e juventude é um dos caminhos para manter regularidade ao longo do ano, especialmente quando o calendário impõe viagens longas, jogos decisivos e pouco tempo para recuperação. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo sabe que cada rodada inicial pode influenciar diretamente o restante da competição. Um começo consistente costuma aliviar a pressão mais adiante, permitindo ao elenco administrar melhor os períodos de desgaste físico e psicológico. Por isso, mesmo com compromissos importantes fora do país, o clube não tira o foco do torneio nacional, tratando cada partida como fundamental para os objetivos maiores da temporada. A leitura interna é de que não existe espaço para desligamento, já que qualquer ponto perdido pode fazer falta lá na frente. As mudanças no regulamento também trazem novos desafios estratégicos. Com mais flexibilidade para transferências ao longo do campeonato, o Flamengo passa a monitorar não apenas o desempenho dos seus atletas, mas também possíveis movimentos de rivais diretos. O entendimento do cenário geral se torna ainda mais importante, pois o campeonato ganha nuances diferentes, exigindo atenção redobrada da diretoria e da comissão técnica. Cada decisão precisa ser pensada não só para o presente, mas também para os desdobramentos que podem surgir meses depois. Em relação à Supercopa, o clima interno é de expectativa controlada. Apesar de se tratar de um título que abre o calendário, o Flamengo sabe que vencer esse tipo de decisão ajuda a fortalecer o ambiente e aumentar a confiança do grupo. A escolha da sede é acompanhada de perto, mas sem tirar o foco da preparação em campo. O elenco entende que, independentemente do local, a responsabilidade será a mesma. E o objetivo é entrar em campo com postura de decisão desde o primeiro minuto. A política de rescisões amigáveis segue como um reflexo de uma postura mais profissional e direta do clube. Ao optar pelo diálogo e pela liberação de atletas fora dos planos, o Flamengo evita conflitos desnecessários e mantém uma imagem sólida no mercado. Isso também facilita futuras negociações, já que jogadores e empresários enxergam o clube como uma instituição que busca soluções equilibradas. Internamente, essa postura é vista como um passo importante para manter o ambiente saudável e focado apenas no desempenho esportivo. Com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, a sensação é de que o Flamengo vive um momento de transição consciente. Sem decisões impulsivas, mas com ações firmes, a diretoria trabalha em conjunto com a comissão técnica para alinhar expectativas, ajustar o elenco e manter o clube preparado para competir em alto nível em todas as frentes. O torcedor acompanha cada movimentação com atenção, ciente de que cada escolha feita agora pode influenciar diretamente os resultados ao longo da temporada, especialmente em um ano que promete desafios intensos e jogos decisivos em sequência. Além das movimentações no elenco, o Flamengo também tem reforçado internamente a comunicação entre jogadores, comissão técnica e diretoria. O objetivo é que todos estejam alinhados sobre os objetivos da temporada, entendendo claramente o papel de cada um dentro do grupo. Essa transparência é vista como fundamental para evitar mal-entendidos e manter o foco total nos treinos e partidas, garantindo que o clima no vestiário continue positivo e competitivo, mesmo diante de mudanças e ajustes constantes.
O trabalho de observação e análise de adversários também segue intenso. O Flamengo entende que cada jogo, seja no Campeonato Brasileiro, na Libertadores ou em confrontos internacionais, exige preparação detalhada. A equipe de análise tem fornecido informações estratégicas sobre comportamentos táticos dos rivais, pontos fortes e vulnerabilidades, permitindo que o técnico e os jogadores ajustem posicionamentos e estratégias de forma precisa. Essa atenção aos detalhes faz parte da filosofia do clube de buscar excelência em cada ação dentro de campo. Por fim, a expectativa da torcida continua sendo um combustível importante para o Flamengo. Cada notícia sobre transferências, renovação de contratos ou preparação para jogos decisivos é acompanhada de perto pelos milhões de torcedores que mantêm a pressão positiva e a paixão intacta. Essa conexão entre clube e torcida cria um ambiente único, onde os resultados em campo refletem não apenas o trabalho técnico, mas também a energia de uma nação apaixonada pelo futebol e pelo Flamengo, incentivando o time a buscar vitórias e conquistas em todas as competições que disputa. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto. Comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! O mercado da bola amanheceu em ebulição com um burburinho que corre solto entre dirigentes, empresários e bastidores de vestiário. Marco Verratti teria aceitado a ideia de atuar no futebol brasileiro vestindo a camisa do Flamengo. A informação ainda circula em tom de rumor, mas ganhou força suficiente para virar assunto dominante em rodas de conversa, programas esportivos e grupos fechados de negociação. Não se trata de uma simples sondagem. O que se comenta é que o volante italiano, conhecido pela técnica refinada, intensidade e experiência em grandes palcos do futebol europeu, estaria disposto a viver um novo capítulo da carreira longe do eixo tradicional. Pessoas próximas ao jogador indicam que o projeto esportivo apresentado agradou, especialmente pela ambição continental do clube rubro-negro e pela estrutura que rivaliza com muitos centros europeus. O Flamengo, por sua vez, mantém silêncio oficial, estratégia comum quando o nome envolvido tem peso internacional e qualquer palavra fora de lugar pode inflacionar cifras ou azedar conversas. Internamente, porém, a leitura é de oportunidade rara. Trazer um meio-campista desse nível seria um movimento capaz de reposicionar o Brasileirão no radar global. Verratti sempre foi associado a jogos de alto nível, decisões tensas e controle absoluto do meio-campo. A possível chegada ao Brasil é vista como uma quebra de paradigma, reforçando a ideia de que o futebol sul-americano voltou a ser destino viável não apenas para veteranos em fim de carreira, mas para atletas ainda competitivos e sedentos por desafios. Há quem diga que o estilo intenso do futebol brasileiro, aliado à pressão da torcida e à exposição internacional, seduziu o italiano. Nos bastidores, o clima é de expectativa cautelosa. Empresários acompanham cada passo, dirigentes rivais observam com atenção e a torcida já se permite sonhar. Se o rumor se confirmar, não será apenas uma contratação de impacto, mas um sinal claro de que o mercado está mudando e que o Flamengo pretende jogar em outra prateleira. Até lá, o assunto segue alimentando manchetes, especulações e aquela sensação típica de que algo grande pode estar prestes a acontecer. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein?
Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!